Bom, pessoal, vamos para esse que é o antepenúltimo tema do nosso curso, tá? A gente vai começar falando sobre trabalho virtual e depois a gente vai chegar em Lagrange, tá? E vocês vão ver que vai ser a revolução que vocês conhecem por dinâmica até hoje, tá? Bom, vamos lá. Por que a gente estuda mais isso em dinâmica, tá? Por que a gente estuda isso tudo, tá? Newton e Euler, eles desenvolveram a mecânica vetorial, baseado em vetores, matrizes de rotação, produtos vetoriais, baseado em cálculo, né, obviamente. Tá? Tudo isso foi lá o que Newton e Euler fizeram. Né, sua grande contribuição. Tá? Só que isso tudo é baseado em vetores, matrizes, tudo depende de direção, soma vetorial, produto interno. Por que a gente tem que trabalhar com isso? Isso é ruim de trabalhar, às vezes é indigeste de trabalhar. Né? Matriz de rotação, os derivados, fica complicado de trabalhar. Por que a gente não pode trabalhar com função escalar? Número, né? Muito mais fácil, muito mais agradável. E aí veio o Lagrange, tá? Que é esse caboclinho aí da direita. Tá? E ele desenvolveu o que ele chamou o tratado, o livro dele, inclusive é o nome, né? Mecânica Analítica. E foi esse trabalho, tá, que rendeu a ele o seu sucesso, tá? Dentro de várias outras coisas que ele fez também. Mas uma das grandes coisas que ele fez foi esse trabalho mecânica analítica, tá? Que gera um ramo totalmente novo da mecânica como um todo, que é a mecânica baseada em funcionais de energia, tá? Que a gente vai ver depois, tá? E até o próprio Euler reconheceu a grandeza do trabalho do Lagrange e recomendou ele para várias associações de matemática do mundo, para reconhecerem o valor do trabalho que o Lagrange tinha feito, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que é escalar, né? Na dinâmica e na cinemática. A única coisa que é de escalar, tirando as propriedades do material, né? Tipo massa específica, que são escalares por definição, tá? O único parâmetro associado à velocidade, posição, que é escalar, é a energia. A energia cinética é um escalar. A energia potencial, que está associada à posição, num campo gravitacional, é escalar. O potencial elétrico, que é a posição da partícula dentro de um campo elétrico, é um escalar. A deformação de uma mola é uma energia escalar. A velocidade, a energia cinética, é um escalar. Tá? Então, você poderia tentar... Seria legal se a gente conseguisse escrever, relacionar, de alguma forma, os funcionais de energia entendam alguma coisa que seja a combinação das várias energias que estão envolvidas no meu sistema, tá? Uma função das várias energias, tá? E achar, baseado nisso, em alguma equação que relacione isso com as minhas ideais de movimento, com as minhas forças de restrição interna, tudo mais. Mas, a princípio, eu preciso, no mínimo, saber as ideias de movimento, né? E foi isso que o nosso companheiro Lagrange conseguiu fazer, tá? Mas vamos lá, antes de chegar lá, a gente precisa bater alguns pontos anteriores, tá? Nessa apresentação aqui eu não vou bater o equacionamento, a dedução do equacionamento, tá? É bem pesado, é chato. Vai ficar baixando aqui em slide, tá? Isso tá no texto da apostila. Faz parte conhecer dessa dedução, tá? Isso não vai ser assunto de prova, obviamente, mas é interessante que vocês entendam da onde que vem, tá? Da onde surge e os passos que são feitos para isso. Mas o mais importante eu vou bater aqui. Mas a dedução, tá? A matemática disso não tá exposta aqui. Tá, conceitos básicos, né? Primeiro, tipos de restrição. A gente viu isso lá em mecanismos, no período passado. Tá? Restrições holonômicas. São equações algébricas. Tá?
E equações não holonômicas são equações diferenciais não integráveis, ou seja, eu não consigo transformar ela numa equação algébrica. Tá? As holonômicas se dividem em dois tipos, as reonômicas e escleronômicas. As restrições holonômicas e escleronômicas são aquelas que não dependem explicitamente do tempo. É um φ, por exemplo, de Q, não tem o T. As geonômicas são φ de Q e T. Tá? É importante saber isso, estar com esses nomes bem guardados na mente. Outra coisa importante são os tipos de coordenadas. Como a gente pode mapear um ponto no sistema cartesiano? Né? A gente sabe, tem as coordenadas cartesianas, que são o próprio x, y e z do meu ponto, é o R de x, y, z. E a gente pode usar coordenadas generalizadas. Por exemplo, para mapear um ponto que está numa esfera, eu posso usar dois ângulos. Para mapear um ponto numa reta, eu posso usar dois pontos. Para mapear por exemplo, num biela manivela, eu posso usar um ângulo só. Num 4 barras, eu posso usar um ângulo. Num pêndulo duplo, para mapear as duas massas, uso dois ângulos. Tá? Essas coordenadas generalizadas, de alguma forma, se relacionam com as minhas coordenadas cartesianas. Eu consigo, dadas essas coordenadas generalizadas, extrair ou obter, tá, as coordenadas cartesianas dos meus pontos, do mecanismo, dos pontos de interesse. Tá? As coordenadas generalizadas podem ou não ser independentes. Eu posso trabalhar com um conjunto de coordenadas dependentes, se for o caso, se for de interesse. A partir de agora, tá, nós vamos sempre querer tratar com conjuntos de coordenadas generalizadas independentes. E aí a gente vai ver por que o ser independente é bom. Mas na definição de independente, né, do conceito de coordenada generalizada independente, a definição mais propícia para a gente usar agora é que uma variação em uma das coordenadas não influencia na outra coordenada, nas outras coordenadas. Ou seja, dq1, dq2 igual a zero. Ou seja, a variação de uma coordenada em relação à outra é zero. É igual dx dy. X não influencia em y. Um deslocamento em y não influencia um deslocamento em x. Princípio da independência dos movimentos. Então, é bom relembrar isso. Tá. A gente vai se basear em alguns teoremas. Tá? O teorema da função implícita, a gente usou lá em mecanismos bastante, usou também recentemente, tá? Que é aquele que garante que se φ de Q a jacobiana de φ é não singular, você tem a solução, o sistema, você consegue definir a velocidade de aceleração na vizinhança desse ponto que a matriz é não singular. Teorema do particionamento de coordenadas é que se existe dentro do seu conjunto de coordenadas independentes um conjunto mínimo de coordenadas independentes, existe uma função que relaciona as coordenadas dependentes com as independentes. Tá? Eu estou falando em linhas gerais. O teorema do mapeamento 1 para 1 é que se você tem esse conjunto mínimo, o seu mapeamento se você está trabalhando com um conjunto mínimo, o seu mapeamento é 1 para 1, ou seja, para cada posição, para cada conjunto Q, você só tem uma configuração física do seu mecanismo. E o teorema da ortogonalidade é que se um produto escalar entre dois vetores S e B é igual a zero para todo S, então B é igual a zero. Tá? Ou seja, se um vetor é ortogonal a todos os outros vetores de um campo, do espaço, do domínio desse espaço, em que esses vetores estão definidos, o vetor é zero. Tá? Isso é meio óbvio. E um teorema que vocês viram lá em cálculo 2, tá? Que é o teorema dos multiplicadores de Lagrange. Isso é muito importante, a gente vai usar
duas vezes aqui até o final do período, vou usar aqui nessa agora, vou usar mais uma vez depois, tá? É que se você tem um vetor B no Rn, uma matriz A, no N por N, tá? Que S transposto B igual a 0 para todo S. E A vezes S igual a 0 para todo S. Então, existe um conjunto de lambdas, que são os multiplicadores de Lagrange, tal que S transposto B mais S transposto A transposto lambda igual a 0. Aí aqui ficou faltando, tá? Logo, né, você bota S transposto à esquerda, isso vale para todo S, certo? Então, S transposto multiplicado por B mais A transposto lambda igual a 0. Logo, pelo teorema da ortogonalidade, A transposto lambda igual a B, menos B, tá? E se A tiver posto cheio, né? Ou seja, determinante de A for não nulo, o sistema tem solução única. Lambda é único, tá? Depois a gente vê como é que aplica isso aqui. Aí outra coisa importante, a gente vai definir agora o conceito, tá, do deslocamento virtual, tá? O que é um delta R? Delta minúsculo, né? Um delta R é um deslocamento onde você considera o tempo fixo. É um deslocamento infinitesimal onde o tempo é considerado fixo. Ou seja, você pega as restrições de força que está atuando em T e aplica um deslocamento sujeito a essas restrições em T. Por mais que você esteja andando no espaço, você não está andando no tempo. Tá? Isso é um delta R. Por isso, delta é diferente de D. Né? Um delta R, um R que depende de um conjunto de coordenadas generalizadas Q, um R de Q, é a jacobiana vezes delta Q. Um R ponto, né, o dr dt de R de Q é RQ, Q ponto, mais R ponto T. Tá? Você não tem a derivada da parte temporal. Você esquece a dependência do tempo. Tá? E para um deslocamento, para um delta R ser admissível, tá? Como assim admissível? Se delta R é admissível no tempo, é admissível cinematicamente, você tem que definir a jacobiana de φ do vetor de restrições em relação a Q vezes delta Q igual a 0. Isso é a condição para um deslocamento virtual ser admissível, tá? Onde φ é o vetor de restrições cinemáticas do meu mecanismo, tá? Bom, vamos lá. Princípio do trabalho virtual e trabalho virtual, né? O que é o trabalho virtual? Delta W é F delta R. Percebam que o trabalho virtual está associado a um deslocamento virtual. Não é dr, é delta R. Delta W igual ao somatório de F delta R. Como o tempo é constante, a força é constante. O tempo é fixo, a força, que varia no tempo, é constante. Então eu tenho uma função linear. Delta W linear em delta R. Tá? E já vai vindo lá do mesmo conceito, a mesma ideia lá que a gente viu lá em Newton Jordan, né? As forças, elas podem se dividir em ativas e de restrição. Tá? Em geral, a gente vai ter que as forças de restrição não realizam o trabalho. Então, delta WC, que é FC delta R, é 0. Tá? E aí vem o princípio do trabalho virtual. Tá? Se eu tenho um sistema escleronômico, sistema escleronômico é aquele que as restrições não dependem do tempo. Tá? Se ele está em equilíbrio, somatório de F delta R igual a 0. Tá? Ou seja, o enunciado do princípio do trabalho virtual. A condição suficiente necessária para o equilíbrio estático do sistema escleronômico e sem movimento inicial, sujeito a força e restrição que não realizam o trabalho,
é que o trabalho virtual realizado pelas forças aplicadas seja nulo ao se supor qualquer deslocamento virtual consistente. Tá? Por que as forças de restrição têm que ser nulas? Para eliminar o termo das F6 da equação. Tá? E obviamente ΔR tem que ser consistente para você estar supondo um trabalho viável. Tá? Nota a importância. O princípio do trabalho virtual é condição de equilíbrio, é sistema estático. Tá? O princípio do trabalho virtual é estática. Tá? Aí vem o camarada D'Alembert e quer aplicar o princípio do trabalho virtual para sistemas dinâmicos. Aí ele pensa, se eu pegasse com a lei de Newton, que é Fi mais RI igual a MRI 2 pontos, se eu pegar o MRI 2 pontos e passar para o lado esquerdo, vai ficar Fi mais RI menos MRI 2 pontos igual a zero. E ficou somatório de forças igual a zero, sendo que eu tenho uma força de inércia MRI 2 pontos. Então eu posso aplicar o princípio do trabalho virtual. Aí você pega essa equação, que é a lei de Newton modificada, e multiplica por ΔR. Como as forças de restrição não realizam o trabalho, tá? Você pega, soma todos os corpos, tá? Somatório de Fi menos MRI 2 pontos, ΔRI igual a zero. Para um sistema com N corpos, tá? Essa equação é sempre válida. Agora, se eu estiver trabalhando com coordenadas independentes, ΔRI não influencia, ΔR1 não influencia em ΔR2. ΔQ1 não influencia em ΔQ2. Então, se os coeficientes, os deltas são independentes, para eu atender esse somatório ser igual a zero, eu vou ter que cada um dos coeficientes dele tem que ser zero. É como se fosse é como se fosse a ideia de linearmente dependente e linearmente independente. Se meus deltas são LI, alfa delta 1 mais alfa delta 2 mais alfa delta 3 igual a zero, se somente se os coeficientes são nulos. Se eles são dependentes, existe uma combinação que vai dar zero. E com coeficientes não nulos. Mas se eles forem independentes, cada coeficiente tem que ser zero para que você garanta que a soma vai ser zero. Então, se você estiver trabalhando com coordenadas independentes, você consegue chegar de volta que Fi menos MRI 2 pontos igual a zero. Beleza? Esse é o princípio de D'Alembert. Tá. Guardem essa equação, somatório de MI, Fi mais MRI 2 pontos, ΔRI igual a zero, tá? Vamos definir agora o que é força generalizada. Tá? Força generalizada não é nada mais do que escrever as suas forças em função das coordenadas independentes. As coordenadas generalizadas. Você tem uma força cartesiana, expressa no seu referencial cartesiano, você está passando essa força do referencial cartesiano, o seu domínio Q, de coordenadas generalizadas, tá? E energia cinética, né? Energia cinética de relação é meio de m x ponto ao quadrado. Energia de rotação é meio de ômega e ômega. Ômega é um vetor e uma matriz, ômega transposto e ômega, tá? Ômega vetor e matriz ômega vetor. Se for tudo em Z, por exemplo, isso vai dar i ômega ao quadrado, que a gente é acostumado. Mais meio de ômega e ômega. Tá? Porque tem que ser um escalar, e ômega é vetor e é matriz. Mas o x não, o x é independente? A rotação, eu posso falar que se eu tenho translação em três direções,
A energia cinética vai ser meio de x ponto mais meio de y ponto ao quadrado mais meio de mz ponto ao quadrado. Os movimentos são independentes em x, y e z. Agora, se eu tenho um corpo onde o meu tensor de inércia não é diagonal, uma rotação em x gera uma rotação em y. Gera uma componente em y. Então eu não posso desprezar, tá? Tem que calcular a energia cinética de rotação considerando sempre a forma vetorial do problema, tá? Tem que sempre lembrar desse problema, do acoplamento que a assimetria pode gerar na rotação, tá? Então, ômega e ômega, ponto. E definindo agora o lagrangiano. O que é o lagrangiano de um sistema? É a diferença entre energia cinética e energia potencial, ponto. Guarda isso no bolso, tá? Qual foi a ideia de Lagrange? Ele pegou essa equação do princípio de D'Alembert e falou, vou escrever esta jossa em função da energia cinética. Tá? E depois ele fala, se eu estiver trabalhando com forças conservativas, tá? Ou seja, F igual a menos o gradiente de um campo, tá? F igual a menos o gradiente de um campo, isso é uma força conservativa, tá? Eu consigo chegar nesta equação aqui, depois de muita algebreira, tá? Um cálculozinho meio chato, você chega na equação aqui, ddt de dρ L, L lagrangiano, T menos V, dρ QI ponto, menos dρ L dρ Q igual a zero. Olha que legal. Ponto, resolvido. Ou seja, eu calculo a energia cinética, calculo a energia potencial em relação ao meu conjunto de coordenadas generalizadas independentes Q, aplico nesta equação, relativamente simples, e obtenho automaticamente as equações de movimento do meu sistema. Pronto, resolvido. Só que isso é para um sistema holonômico com forças somente conservativas, ou seja, eu só tenho forças devido a campos elétricos, forças devido à gravidade, mola, mais o que? Qualquer força conservativa, tá? Se o sistema for holonômico, mas tiver outras forças, tá? O lado direito vira QI, onde QI é a força generalizada atuando em cada coordenada generalizada. QI é o somatório de FJ, dρ XJ, dρ QI. Pronto. Tá, para um sistema não holonômico, tá? E assim, eu vi que tem umas aplicações bem legais para isso aí, tá? Se você tem uma restrição da forma somatório de A e J, AJI, DQI, mais AJT, DT, tá? Por meio dos multiplicadores de Lagrange, você consegue escrever as forças generalizadas como se fosse um multiplicador de Lagrange. Então você vai ter que ddt de dρ L dρ Q ponto menos dρ L dρ Q igual a somatório de lambda J e J, onde esse A e JI, desculpa, é o lado da equação, tá? da restrição. Mas se eu tenho N coordenadas generalizadas e M restrições não holonômicas. Se você tem M restrições não holonômicas, você vai ter mais M multiplicadores de Lagrange. Então você tem as N equações de Lagrange, tá? Para cada uma das coordenadas generalizadas. E você vai ter as M restrições não holonômicas para resolver esse sistema de equações, para calcular as N equações diferenciais e os M lambdas, tá? Calculando os lambdas, você calcula as forças de restrição. Isso está melhor explicado, a aplicação disso principalmente lá na apostila, tá?
Então percebam a vantagem de usar Lagrange, tá? Você vai pegar um sistema, calcular a energia cinética de cada partícula, calcular a energia potencial de cada partícula, de cada corpo, aplicar numa equação relativamente simples, que é duas derivadas parciais simples e uma derivada no tempo simples, e está resolvido. Sem produto vetorial, matriz de rotação, ficar fazendo composição de rotação, composição de referencial, usar 35 milhões de referenciais. Obviamente, a cinemática tem que ser feita para poder calcular os funcionais de energia. Mas aplicar a lei de Newton, MR 2 pontos, igual a somatória de força no referencial errado, troca referencial, isso acabou. Beleza? Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de equações de Lagrange. Tem bastante exemplo na apostila, tá? Os exemplos são bem simples de fazer, deem uma olhada no livro do Greenwood, tá? Agora a gente está trabalhando com o livro do Greenwood, Classical Dynamics. O livro é complicado de ler, não nego, o livro é bem teórico, bem rigoroso, mas vale a pena dar uma lida até para se acostumar um pouquinho com esse rigor matemático todo, tá? Bom, é isso, pessoal. Valeu!